Fala pessoal, trazendo mais um vídeo do canal Setorista, né? Já pedindo desculpas a todos que me acompanham aí, porque infelizmente não cumpri com o que eu prometi no último vídeo de ter uma constância maior com vídeos para o canal. Infelizmente acabou que nós tivemos essa lacuna aí sem vídeos, né? Mas prometo me empenhar já a partir dessa semana para trazer mais e mais conteúdo, né? E já agradeço a galera que acompanha e já novamente pedindo, né, para que a galera deixe o like, comente, porque isso é bastante importante no engajamento e no repasse do YouTube, no repasse que o YouTube faz com os vídeos que tem comentários, né, e que tem like também, né? O YouTube faz com que esses vídeos cheguem para mais e mais pessoas, né? Galera, final do Campeonato Cearense, tema muito importante, né? E reflexões também a respeito do que nós podemos ter em relação ao Ceará no dia de hoje contra o seu rival, né? Detalhes importantes relacionados a números, né, galera? O Ceará tem 47 títulos, Fortaleza tem 46. O Ceará tá a 12 jogos de invencibilidade, né? A 12 jogos não perde pro Fortaleza. Essa invencibilidade começou lá em 2023, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense de 2023, e ela continua até 2026, né? Então é uma chance em termos anímicos e em termos também de números históricos, né? O Ceará manter essa invencibilidade, quem sabe, né, com o título, e fazer com que esse fator anímico seja positivo para a gente e negativo para eles quando nos enfrentarmos pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ceará que vem de alguns jogos assim, onde poderíamos ter uma melhor produção, né? O Ceará, ele goleou o time do Floresta lá pelo segundo jogo da final do Cearense, jogou razoavelmente bem, não foi uma partida que teve assim o Ceará nos seus melhores dias, né? Mas mesmo assim o Ceará goleou aquela partida. Depois tivemos o jogo contra o Primavera, onde o Ceará foi muito bem, né? O Ceará foi muito bem, ganhou de 2-1, mas o placar não reflete a superioridade que o Ceará teve durante o jogo, né? E tivemos mais um péssimo jogo do Ceará em clássicos, né? Contra um Fortaleza inferior tecnicamente, né? E na minha opinião, o Ceará perdeu mais uma vez a chance de ter colocado em prática a superioridade técnica, mesmo com os desfalques. Olhando friamente os jogadores que o Ceará colocou em campo e os jogadores que o rival colocou em campo, eu ainda tenho a opinião de que aquele time de domingo passado é superior tecnicamente, porém o espelhamento do 3-5-2 do Fortaleza que o Mozart fez colocando o Ceará na mesma formação não impactou em nada, não ajudou em nada. O Ceará ficou perdido em termos de estratégia e em termos de organização tática, na minha humilde opinião. Posicionamento infeliz que o Moza teve, né, que passou para os jogadores terem, né, no domingo passado, na minha opinião. E para esse domingo, pelo que eu vejo aqui da mídia independente e também da mídia oficial, entre aspas, né, o Ceará, ele vem com os jogadores que estavam contundidos, ele vai ter esses jogadores de volta, né? Porque as mídias colocam a escalação do Ceará iniciando com o Richard, Alex Silva e Fernando sendo os laterais. Eu já alteraria, eu colocaria Rafael Ramos, né, na lateral direita. Zagueiro Zeda e Luizão, concordo plenamente, né? Zanocelo, Lucas Lima, titulares absolutos. O trio de meias, né? Mateuzinho, Alano e Matheus Araújo, né? Alguns veículos colocaram como um 4-4-2, eu discordo. Ele teve a oportunidade de jogar com o Matheus Araújo pela esquerda, como sendo um meia pela esquerda, né? Aquela posição do cara que é ponteiro pela esquerda, né? O Alano, a posição dele é meia central. Acredito que ele não vai deslocar o Alano nem para a direita nem para a esquerda como ponteiro, né? Como meia ponteiro. Acredito que não. O Mateuzinho é um cara que pode jogar nas duas, mas eu, Francisco, colocaria na direita, né? Eu colocaria na direita o Matheus Araújo, como ele já usou na esquerda,
deixaria ele na esquerda e o Alano como meia central e o centroavante o Wendel Silva. Alguns veículos, como eu acabei de falar, citaram que ele pode vir com o 4-4-2 tradicional. Acredito que ele não vai fazer isso. E me surpreenderia se ele colocasse Alano da direita, Mateuzinho na esquerda e Matheus Araújo no meio. Me surpreenderia, porque ele pode fazer isso também, né? Então essas são as possibilidades em termos de estratégia, né? Em termos de posicionamento. Mas a onzena principal eu só discordo do Alex Silva sendo titular e o Rafael Ramos sendo reserva. Para mim, isso é um erro dele, na minha humilde opinião. E Vina vai jogar, de acordo com alguns veículos aqui, que eu dei uma olhadinha, né? Eles cravam que o Vina jogará, não jogará de início, mas cravam que o Vina jogará. Então, nós temos que analisar o seguinte: vale a pena em uma final de Cearense, um cearense que em termos financeiros ele te paga uma merreca, que não faz diferença substancial no teu orçamento. Será que, e em termos de anímicos, né? Perder um campeonato cearense, né? Claro que eu quero vencer todos eles, né? Mas perder um campeonato cearense não é fim do mundo em nenhuma situação, já que o principal é a Série B. Não nos esqueçamos disso. O principal é a Série B. Então, Francisco, de maneira nenhuma, eu usaria o Vina se ele não tivesse, sei lá, 80%, 90%, né? 100% ele não vai estar porque ele está sem ritmo de jogo, né? Mas eu não usaria o Vina nessa final sem ele estar muito bem em termos de análise de um cara que está voltando de contusão, né? Se eu tivesse dúvida, não, meu filho, você vá para o banco aí, você é importante até para deixar uma dúvida no treinador adversário, né? De uma possível entrada dele, isso é válido, né? Mas jogar, não, meu filho, jogar você vai aguardar, porque nós temos o principal objetivo, que é nos classificarmos para a Série A do ano que vem. E outra coisa interessante, pessoal, é que o Ceará pode ser tricampeão invicto. Isso seria inédito em termos de campeonato cearense. Ceará, Maguari e Fortaleza já foram bicampeões invictos, porém tricampeão invicto seria só o Ceará, caso o Ceará ganhe essa final, né? Ou seja, para ganhar a final tem que pelo menos empatar no tempo normal, né? Aliás, claro que a gente não quer, mas empatando no tempo normal, independente do que aconteça nos pênaltis, o Ceará já manteria o tabu, né? Mas ganhar faria com que o Ceará fosse tricampeão invicto, e eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Não vale a pena você simplesmente empatar e perder nos pênaltis. Aí, em termos anímicos, é o pior cenário possível. Então, vamos torcer, vamos observar o jogo e vamos ter o pensamento positivo para que nós consigamos ganhar o título, aumentar esse tabu e fazer com que nós sejamos os únicos tricampeões cearenses, né, invictos da história. Grande abraço para vocês. Terminando esse vídeo, já vou fazer um vídeo comentando a possível escalação do rival, e em termos anímicos, e também reflexões a respeito do que eu vi do adversário, do rival, nesse início de 2026, né? Então eu prometo que vou fazer esse vídeo e vou soltar os dois praticamente ao mesmo tempo aqui na plataforma. Valeu demais!